Bom, então, de novo, hoje são os 27 dias de setembro de 2022, no meu relógio aqui são 8h15, a gente está começando mais uma sala da Soul Hipnose, que hoje será dedicada a uma explanação do que se trata a meditação transcendental e como ela pode ser acessível a todos, mesmo àqueles que não façam um curso de meditação transcendental. Então, eu preciso começar oficialmente dizendo para vocês que eu menti quando eu falei que eu ia ensinar meditação transcendental para vocês, porque eu não estou autorizado para isso. Eu não tenho esta autorização. Existe um centro de meditação transcendental que está na Holanda, que tem registrados todos os praticantes de meditação transcendental do mundo, bem como todos os instrutores de meditação transcendental do mundo. E eu sou registrado apenas como praticante, não como um instrutor. Mas então, por que eu propus essa sala? Porque eu, com o passar do tempo, ao longo desses 20 anos, como meditante, eu percebi que existiam muitos paralelos com a meditação transcendental, com as práticas que se estabeleceram aí através da hipnose, e aí quando você pensa nas abordagens de Theta Healing, também passa pelos mesmos preceitos, pelos mesmos conceitos. Quando você pensa em barra de Access, passa pelo mesmo conceito. Quando você pensa nas outras meditações, pelo menos as que eu conheço, as outras formas de meditação, você consegue fazer paralelos e entender onde as coisas se tangenciam. E aí eu comecei a desmistificar um pouco todo o contexto da meditação transcendental, por mais que ela, no momento em que é instruída para quem faz o curso, seja instruída pela abordagem científica, dada como científica, né? Os instrutores, quando te instruem dando uma série de dados científicos, por mais que isso aconteça no curso, ela é toda envolta numa aura muito mística, né? E isso é o que fica no final do dia. Você fica com a conexão desta aura mística, quando você pensa na meditação transcendental, e eu acho que é muito isso também que passa para as pessoas que tentam de alguma forma olhar para a técnica, ou para o que quer que seja. E aí eu vou tentar fazer esses paralelos agora para que vocês entendam que todo mundo pode meditar da mesma forma como se medita na meditação transcendental, bastando para isso seguir algumas regras que são bem interessantes. Então eu vou falar um pouco da questão geral. A meditação transcendental foi criada ali no final dos anos 50, no começo dos anos 60, pelo Maharishi Mahesh Yogi, que era só chamado de Maharishi. Todo mundo era muito íntimo dele, falava assim, ô Maharishi, aí mano, ficava só Maharishi para lá e para cá, e ele era discípulo do Guru Dev. E aí, por todos os ensinamentos que ele recebeu, ele acabou desenvolvendo esta forma de meditação, e que eu não sei em que momento ela foi estudada para que aquilo que é a meditação transcendental resultasse quando é ensinada, com tantos dados científicos, né? E eles falam muito das questões das ondas cerebrais, das frequências mentais, né? Das frequências do cérebro. Eu acho que isso é o aspecto mais científico que é dado, né? Em que eles fazem todos os paralelos, falando do nosso estado normal, de estarmos aqui, sobretudo, em beta, né? E não quer dizer que o seu cérebro não tenha outras partes vibrando em outras frequências ao mesmo tempo, não é que você está com o seu cérebro inteiro vibrando em beta. Você tem uma parte significativa dele vibrando em beta, e provavelmente o córtex pré-frontal vibrando em beta, que é o que determina a maneira como você está se relacionando com o seu entorno. Mas, enfim, a gente está falando aí de uma frequência beta, que é esse estado de normalidade que a gente se encontra, que passa para gama quando você começa a ir na direção de um certo nível de estresse, que rebaixa para alfa quando você, de beta, relaxa algo, que aí é o início do sono, que é um relaxamento relativamente significativo, né? É o início do sono com sonhos, e aí do alfa você passa para o teta, e do teta você passa para o delta. E é este lugar de teta que a gente reconhece como sendo a região
em que muito da hipnose acontece. Este lugar do Theta, que é a região onde, como diz o próprio nome, o Theta Healing acontece, onde uma série de alterações da percepção da realidade acontecem, é exatamente esta faixa de vibração que a meditação transcendental defende que o cérebro passa a frequentar quando você segue todas as orientações que são dadas. E aí você me perguntaria, mas quais são as orientações que são dadas? E eu vou ser bem objetivo em relação a elas, que eu acho que é isso que o Zé pediu antes da gente começar a gravação, que vai ser, Ale, vamos para uma aula, e eu acho que é interessante. Então eu vou ser bem objetivo no que são os tópicos que a gente tem, aos quais a gente tem que se dedicar quando resolve ir para a prática da meditação transcendental. Então, primeiro, quais são os benefícios dela, né? Eu acho que talvez seja interessante. Você, através da meditação transcendental, você consegue reorganizar pensamentos, estabelecer foco, estabelecer relaxamento, melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade do seu dia, no final das contas. E isso com a prática diária de 2 sessões de 20 minutos. Tá? Uma das questões, um dos pedidos, um dos pontos que a prática da meditação transcendental exige, eu vou colocar aspas aqui, né, porque de fato eles exigem, eu não sei o quanto que isso de fato é necessário, mas em sendo seguido você vai perceber que os benefícios se mantêm, que é não pule, dá um jeito de fazer as 2 vezes por dia. Organize o seu pensamento, o seu dia, a sua rotina, para que você de fato cumpra as 2 vezes por dia. Eles colocam no jeito que cada vez que você falha um dia, você quer morrer, você quer cortar os pulsos, você fala assim, puta, acabei com todos os anos de meditação que eu fiz na minha vida agora porque eu falhei um dia. E eu já não sei se é tanto assim. Hoje em dia eu tenho um pouco de dúvida nisso. Eu sei que se você mantiver as 2 vezes por dia, o seu benefício vai ser pleno. Se você pular um dia, você fala assim, dei mancada, mas retoma e segue, vida que segue, né? Então, essa é a primeira questão. Então, com esta prática de 2 vezes de 20 minutos por dia, você colhe uma série de benefícios. E são muitos, não são poucos, tá? E no que consiste essa prática? Em você, num pequeno ritualzinho interno, pessoal, né? Durante 20 minutos, buscar a emissão de um mantra que é pessoal e intransferível. É determinado um mantra para cada pessoa. Esses mantras, eles se originam da cultura Ayurveda e são 12 mantras diferentes, para os quais a gente não deve estabelecer um significado gráfico, a gente não deve escrever esses mantras, a gente não deve emitir o som deles em voz alta, a gente não deve pensar nestes mantras fora do momento da meditação, a gente não deve dar um significado para este mantra. Este mantra deve ser um som que você vai usar única e exclusivamente durante os 20 minutos da sua meditação. Ele vai permanecer na sua memória e, de novo, você não vai escrever, você não vai falar em voz alta e você não vai dizer para ninguém qual é o seu mantra. Tá? Algumas das regras em relação ao que deve ser para quem se dedica integralmente à meditação transcendental. Então, a emissão deste mantra pessoal, intransferível, inescrevível, indizível, durante 20 minutos, 2 vezes por dia, gera profundos benefícios. Ah, Lê, mas eu não consigo ficar concentrado durante 20 minutos emitindo esse mantra sem pensar em outras coisas. Mas se nem o Maharishi conseguia, tá? Então, como assim? A única regra que você deve seguir é que você, ao longo de 20 minutos, vai emitir o seu mantra. Se qualquer pensamento invasivo interromper isso, em algum momento você vai perceber.
E aí você vai voltar para o mantra. Você não precisa nem se preocupar com o pensamento invasivo. A única coisa que você tem é que sempre que você perceber que você desviou o foco, que você desviou a atenção, que você abandonou o mantra ou qualquer outra coisa de qualquer outra espécie, você simplesmente volta a se dedicar ao mantra e assim ao longo destes 20 minutos. Tá? Eu vou falar pela prática. Pela prática, você vai ter vezes que você vai, durante 20 minutos, emitir o mantra. Tem vezes que você vai, durante 2 minutos, emitir o mantra, vai perceber só lá perto dos 18 minutos que você está pensando na lista de compra do supermercado, e aí você retoma o mantra nesses 2 últimos minutos. Tem vezes que você vai começar a emitir o mantra durante 5 minutos, vai apagar, simplesmente apagar, e você vai voltar lá pelos 15 minutos de novo, e você vai emitir mais 1 minuto, vai apagar de novo e vai acordar de novo aos 20 minutos. Tem vezes que você vai apagar e você vai acordar 40 minutos depois, e de tudo vai acontecer durante a sua prática. Né? Puxa, está certo, está errado? Não tem certo, não tem errado. A única coisa, a única coisa a qual você tem que se dedicar é voltar para o mantra sempre que você se der conta. E se manter no mantra enquanto você puder dar conta disso. Tá? Eu falei que ia continuar direto, assim, mas acho que eu vou interromper só por enquanto, assim, para quem está aberto ou para quem está fechado. Tá claro o que eu expliquei até aqui? Zé, Luciane e Anadege, que são vocês que eu estou vendo até por enquanto. Tá bom. Alguma pergunta para me fazer até aqui? A Anadege tem, pode perguntar, Anadege. Sobre os mantras. Você fala que a gente escolhe um mantra e ele é pessoal, mas como assim? Nós vamos escolher esse mantra? A gente não escolhe um mantra. O seu instrutor, a partir de algumas informações que você vai dar para ele, é quem vai determinar qual é o seu mantra entre os 12 mantras existentes. Tá? Existe dentro da cultura Ayurveda três tipos característicos de pessoas, que é o Kapha, o Vata e Pitta. Kapha, Vata e Pitta, né? E aí todo mundo mais ou menos tem um pouco dos 3 aspectos, tem gente que tem mais de um, mais do outro, né? Então, a partir desse equilíbrio que o seu instrutor vai determinar, a partir das informações de um pequeno questionário que você responde para ele, é que ele vai determinar qual é o seu mantra. Tá? Ok. Então, vamos lá. O que mais cerca esta prática que está cheio de pequenas regrinhas para que a única regra, no final das contas, seja se dedique ao mantra sempre que você puder. Então, vamos lá. Você deve fazer as 2 vezes de 20 minutos por dia. Você deve manter um intervalo entre a primeira e a segunda de pelo menos 6 horas. Tá? Você não deve entrar em contato com água, pelo menos durante a primeira hora depois da meditação. Que mais? Você não deve estar com nenhum tipo de alteração bioquímica que altere frequência mental para fazer a meditação, ou algum tipo de alteração bioquímica que seja mais profunda. Né? Tem mais algumas questões aí, acho que eu vou lembrando delas ao longo da explicação. Tem mais coisa aqui, gente. Pera, nossa, me deu um branco agora. Minutos. Você nunca... mas ali, então eu posso pôr uma musiquinha para me embalar? Não. O único som ao qual você deve se dedicar é o som do mantra. Não deve haver nenhum outro estímulo externo. O que não significa que você não possa perceber que outros sons ao seu redor surjam, né? Mas isso não significa
embalar a sua meditação por alguma outra coisa, conectar a sua meditação a alguma outra coisa. Então, o ideal mesmo, é que você esteja num ambiente seguro, que você esteja sentado, nunca deitado, numa posição ereta, né? Você pode até apoiar as costas, mas não relaxar a cabeça completamente, e você vai perceber que, eventualmente, a sua cabeça ela vai despencar, você vai perder o controle dela, você pode retomar, não tem problema nenhum, mas é não fazer deitado e não fazer numa posição desconfortável, tá? Realmente está numa posição confortável. Então, você pode estar sentado numa cadeira, você pode estar sentado na sua cama com as pernas cruzadas, como for melhor para você, não tem problema nenhum. Eu já fiz meditação sentado no banco do carro, porque era o lugar que eu tinha naquele dia para fazer. Estava tranquilo, era um estacionamento, estava tranquilo, sei que não ia correr nenhum perigo naquele estacionamento, fechei o carro, dei meus 20 minutos lá de meditação e fui para o que eu tinha que fazer. E o que você tem que fazer depois da meditação é ideal que não seja carregado de estresse, que pelo menos durante essa primeira hora em que você não deve ter contato com água, você também não deveria entrar em nenhuma situação de estresse, tá? Que mais? O processo completo, e aí objetivamente. Você vai sentar, você vai bem se acomodar, você vai preparar o seu reloginho, que vai marcar os seus 20 minutos, e esse reloginho com seus 20 minutos não deve ter um alarme para os 20 minutos, você vai ter que controlar isso, abrindo os olhos e olhando para o relógio, tá? E aí você, com o seu reloginho dos seus 20 minutos, você pode disparar ou pode prestar atenção em que hora começou. Você vai dar primeiro 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, o tempo que for necessário para você normalizar a sua respiração, tranquilizar o seu coração, desconectar minimamente do que foi o seu dia, e você vai dar a seguinte frase como um pequeno ritual de entrada, que é Jai Gurudev. Jai Gurudev é uma saudação ao Gurudev, que é o mestre do Maharishi. Jai quer dizer, é realmente uma saudação. E fazia aí, mano, tá? Então, você vai iniciar e encerrar os seus 20 minutos com esta pequena saudação, Jai Gurudev. A partir do momento que você que você faz a saudação inicial, Jai Gurudev, você passa a se dedicar ao longo dos próximos 20 minutos ao seu mantra. E quando completarem os 20 minutos, você mais uma vez Jai Gurudev e dá aí uns 2 minutinhos de respiro para terminar de normalizar as frequências mentais e poder tocar seu dia normalmente. Lembrei das outras recomendações. Se você for fazer a segunda meditação durante a noite, é ideal que você faça ela com pelo menos ou 6 horas de antecedência da hora de você dormir, ou imediatamente antes de você dormir, tá? Porque, sabe aquela história quando a gente fala assim, 15 minutos de hipnose é como se fosse 4 horas de sono? Pois é, a meditação é exatamente isso que acontece. 20 minutos de meditação é um descanso muito profundo. Então, se você sair da meditação e for para algum tipo de atividade, você só vai ter condições de voltar a dormir muito tempo depois. Tá? Isso era muito importante que eu tinha esquecido de falar nas recomendações. Então, ou seja, você dorme meia-noite, beleza, medita às 6 da tarde, vai tocar o resto do seu dia e à meia-noite você vai para a cama. Você costuma dormir 10 da noite, então você tem que meditar no máximo até as 4 da tarde ou imediatamente antes de dormir. É uma solução também bastante razoável, aliás, muito saudável. Você meditar, desligar sua luzinha e deitar é uma muito boa noite de sono, tá? Então, voltando à prática, né? Você foi lá, mandou seu mantra, sua saudação, Jai Gurudev, e começou, ao longo dos seus 20 minutos, a emitir o seu mantra. E aí você, no meio do caminho, fala, caramba, será que já deu tempo? Você vai abrir os olhos,
vai olhar quanto tempo deu, e se não chegou ainda, você fecha os olhos e continua. Se já deu, você para. Se passou, você não precisa sofrer, você também para. Tá? Com o tempo da prática, você vai começar a perceber algumas coisas. Você vai começar a perceber que quando você está mais equilibrado, o Jai Gurudev é o final a pergunta só, ela não vai aparecer, né, se alguém for assistir depois. A Nilcimar perguntou, quando for dormir, fala esse Jai Gurudev. Isso é o começo e o final da meditação só, Nilcimar. É o começo e o final da sessão de meditação de 20 minutos. Tá? Então, começa com Jai Gurudev, deu 20 minutos, termina com Jai Gurudev para cada sessão de 20 minutos. Aí, eu estava falando da coisa de passar do tempo, né? Ou não, do controle do tempo dos 20 minutos. Né? Você vai perceber que com o tempo, quando você está mais equilibrado, o seu corpo, o seu relógio biológico, quase sempre acerta os 20 minutos. Quase sempre acerta os 20 minutos. E existem algumas situações em que você passa dos 20 minutos porque você apaga, e eu já tive vezes de só perceber depois de 50 minutos, né? E quando você está mais estressado e quando você está mais ansioso, você checa o relógio de 5 em 5 minutos. Então, a maneira como você passa esses 20 minutos também vão dar para você um pouco o diagnóstico de como tem sido o seu dia. É muito interessante isso. Mas aí também eu estou falando para vocês isso depois de 20 anos de prática. Né? É uma coisa que cada um, eu acho que se passar a se dedicar à meditação, vai estabelecer a sua própria história dentro dela, né? Como você dialoga com ela e como ela dialoga com o seu dia. Né? E aí, dentro disso, eu não sei se eu teria mais alguma coisa para falar. Se eu lembrar, eu vou falar. Eu vou ver se vocês têm mais alguma pergunta. Ale, Fala, Lu. você disse que é um mestre que escolhe o mantra para você. Isso. Né? E como que a gente vai fazer? Como que acontece essa escolha aqui entre nós? Como que a gente vai saber qual é o mantra que a gente tem? Então, vamos lá. Aí, obrigado, porque agora você me coloca no lugar de fazer a analogia com tudo que a gente faz. Na minha cabeça, hoje em dia, meditação transcendental, com toda essa história que eu contei para vocês, ela gera uma série de eventos, de focos, de regras que fazem com que você simplesmente, externamente, se desconecte, crie uma circunstância para estabelecer um hiperfoco num mantra e você, sozinho, estabelecer quase um processo de auto-hipnose, né? Em que você, muito rapidamente, na medida em que você exercita, tanto que você vai perceber, se você passar a se dedicar à meditação, e aí a gente vai fazer uma prática, que aí por isso que eu falo que no comecinho, eu vou voltar ao comecinho que eu falei que eu menti, Lu, eu não sou instrutor para falar para vocês nenhum dos 12 mantras, tá? Mas eu tenho a segurança de falar para vocês que eu posso estabelecer um mantra para vocês agora, e aí eu vou fazer tipo um mantra temporário, tá? Para a gente fazer aqui e fazer a prática de 20 minutos. Tudo bem, né, Zé? Vocês topam fazer esses 20 minutos agora? Tá, então eu vou estabelecer um mantra temporário para a gente, e depois, para quem quiser, aí eu de forma privada estabeleço um mantra para cada um. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, Lu, o que acontece? É uma auto-hipnose com muita segurança, muita proteção e muita tranquilidade, tá? E eu acho que o principal dela é que não há expectativa, não há cobrança nesse processo, não há cobrança de resultado, né? Você entra nesses 20 minutos sem
é zero cobrança, é zero expectativa, é zero tudo. Você só tem uma regra: se dedicar ao mantra durante 20 minutos. Acabou. É claro isso para vocês? Vocês conseguem entender a dimensão disso? Porque não tem expectativa de você transcender para nada, né, de fato. Você não vai passar por uma outra dimensão. É isso que eu ia falar. A dimensão mesmo, não consigo atingir. Mas imagino que só de você se dar esses 20 minutos, né, 2 vezes ao dia, isso já traz um respiro, né, para essa loucura que a gente vive todo Isso, dia. é muito mais, é exatamente isso. E aí, não significa que você não possa eventualmente transcender, mas você não parte do princípio de que isso é o prêmio que você vai receber. É assim, você entra sem expectativa de prêmio, você entra apenas com um exercício a ser executado durante 20 minutos. É muito libertador, tá? É muito libertador, assim, no melhor sentido que possa ser. E aí, por que eu ofereci de fazer isso quando eu conversei com o Zé? Já tinha conversado outras vezes, porque eu tenho feito isso com vários pacientes, né? Falando exatamente o que eu falei para vocês, isso está baseado na meditação transcendental, mas não é a meditação transcendental, porque eu não tenho autorização, e outro porque eu não sei os outros 11 mantras além do meu. Tá? O único mantra dos 12 mantras que eu conheço é o meu. Então eu não sei qual é o som dos outros 11 mantras. Tá? Então, diante disso, eu quero saber se tem mais alguma pergunta, porque se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai fazer 20 minutos de meditação agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pausa. Tá bom. Vamos fazer, né? Vamos? Tá bom. Então tá bom. Então é o seguinte, para você... Pode abrir, pode abrir. Quer que abre a visualização para todo mundo? Bota a galeria, senão fica só meu carão aí. Podia ser uma cara mais bonitinha, né? Para ficar sozinha no vídeo. Deixa de todo mundo. Aí é o seguinte, vocês serão premiados, porque esses primeiros 20 minutos de meditação na vida de vocês, eu vou monitorar. Então, eu vou falar o Jai Gurudev inicial e eu vou falar o Jai Gurudev final. Ok? Então, esta primeira experiência, o suco grátis de hoje, vocês não precisam se preocupar com monitoramento. Tá? Então, a única coisa que vocês vão fazer de novo, eu já vou falar para vocês qual é esse mantra temporário e vocês vão se dedicar a ele durante os próximos 20 minutos, assim que eu falar o primeiro Jai Gurudev. E aí eu vou falar para vocês, na verdade, também uma outra coisa que eu esqueci, é um pouco um outro aspecto de como você vai emitir o mantra internamente. Não evite sincronização do mantra com a respiração. Tá? Tipo, se o seu mantra for abacaxi, não é abacaxi, 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 abacaxi. Ou seja, esta sincronização, ela não é bem-vinda. Primeira coisa. O que é bem-vindo é você manter uma emissão monocórdica e contínua do mantra. Então, se o seu mantra é abacaxi, você vai emitir ele da seguinte forma: abacaxi, 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 abacaxi. Inclusive mais lento se for do seu agrado, mas de forma contínua, sempre no mesmo ritmo e no mesmo volume interno, tá? Sem se preocupar em alinhar ele com a sua respiração. Ok? Eu acho que era a última informação que eu precisava. Manda, Nadege.
fazer mais uma pergunta. Hum. No caso, quando eu estivesse fazendo essa meditação com mantra, eu posso usar o japamala ou não? Não ajudaria ou não? Não, não deve. Não, não, nada, nada, Nada. Anabelle, nada, 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 meu Tá, bebê. Absolutamente nada, tá? tá É bom. assim, é mantra e acabou, tá? Sem dar significado para nada, sem dar consequência para nada. É um esvaziamento a partir de um preenchimento, tá? Se fosse resumir em poucas palavras, meditação transcendental é esvaziar a partir de um preenchimento, ok? Nossa, eu nunca tinha feito essa formulação, eu gostei dela. Tá gravada, né? Tá bom. Então eu vou falar qual é esse mantra e vou pedir para cada um de vocês que está aqui só abrir o microfone e repetir ele uma vez, tá bom? E aí eu vou pedir para um por vez fazer isso. Esse mantra temporário, para nós, é Liam. Liam. Vou contar aí, então, com o seu bom senso, Roberto. Manda ver, vai por conta aí, tá tudo bem, fica tranquilo. Obrigado a preocupação de alertar. Não, e você está com a câmera fechada, eu nem lembrava que você estava aí. Mas legal, que legal que você está aí ainda. Vamos embora. Então, vou pedir, Anadege, você pode fazer uma vez, por favor? Leão, leão, Liam. leão, Aí, isso. Zé? Yam. Ok. Lu? Liam, Liam. Liam, Ok. Nilcimar? Liam. Ok, perfeito, é isso. Tá bom? Robertão, na confiança. E aí, então vou pedir para vocês fecharem os olhos. E aí vocês aproveitem esse tempinho que eu estou armando o relógio para dar uma esvaziadinha. E não emitam ainda o mantra, ele só começa quando eu der o inicial. Jai Gurudev.
Jai Gurudev. Roberto, só sinaliza quando você estiver ok. Tá joia. Valeu. Vocês estão bem? Tudo bem? Tá. Que sou eu, Nissimar? Vocês querem falar um pouco como foi? Eu fui longe, eu não estava aqui. Tá. É que você também não Nossa. pegou a explicação inteira, né? Não. Tá, Fui longe. Meu bom. Deus. Mas foi bom, foi bem gostoso, assim, mas Tá, bem bom mesmo. tá bom. Lu? Vez, tinha hora que eu cansava de falar o mantra. Aí E eu aí? dava uma respirada, sabe? Aí, quando para o mantra, aí vem aquele enxurrada de coisa que parece que estava acumulada, esperando na portinha para chegar. Isso, é isso mesmo. Aí fala, não, volta aqui. Aí que eu Tá. voltava o mantra. Mas eu chegava uma hora que eu cansava de repetir o mantra. Tá, e é isso, e assim, em nenhuma fase, se entra em sofrimento em alguma fase, tem alguma coisa errada. Errada no sentido assim, não tá como pressuposto, não é para ser uma tortura, tá? É isso. Anadege. Eu também senti, eu me cansei. Eu ia falando o mantra, eu ia cansado, só que os meus pensamentos vinham junto com o mantra. Conforme eu ia pensando, eles vinham junto, mas pro final, não. Aí foi vindo daí eu comecei a sair. Parece que eu sonho. Eu sonhava, eu voltava, eu estava em cenas assim que eu falava, gente, eu estou sonhando, voltava de novo o mantra. É como se eu apagasse e estivesse num sonho mesmo, sonhando com alguma coisa. Voltava o mantra novamente. E eu percebi também que os meus sentidos ficaram mais aguçados. Principalmente a audição e o olfato. Tá. Mas uma coisa assim que olha, vai apagando. Mas uma coisa assim que eu prestei atenção é o calor. Um calor, parece que vai circulando um calor, uma quentura, dá vontade de arrancar a jaqueta e falar, gente, que calor é esse? Parece que a energia vai circulando, assim. É bem interessante, eu gostei. Vai desbloqueando. O que eles falam é que a gente tem uma série de véus, uma série de camadas de véus, e na medida que você vai avançando na meditação, na prática, esses véus vão se desfazendo, como se fossem pequenos nós que vão se desfazendo na medida em que você mantém a prática, tá? Só para confirmar vocês duas, Anadege e Lu, vocês entraram em algum momento em autocrítica, então, Eu não, entrei. é isso que eu estava falando no começo. Na medida que você conseguir, ao longo da sua prática,
fugir desta crítica, porque qualquer invasão, qualquer diversão, estou falando de divergir, faz parte do processo, né? Então, esta autocrítica não faz sentido dentro do processo. A diversão, né? A diversão de divergir faz parte. E aí é aquilo que eu falei. Opa, me dei conta, eu divergi. Volta para o mantra. Então, talvez o cansaço seja fruto justamente, não, eu não posso sair do mantra. Gente, pode, e não quer dizer, foda-se. Fique no mantra, no lugar do confortável. Tá? Se E ao ele se... mesmo, Fala. ao mesmo tempo que eu me criticava, eu lembrava de você falando, não sofra, falando com mantra, mas a crítica vinha. Tá, então, evite-a, né? Acolha o pensamento invasivo, porque do mesmo jeito que ele vier, ele irá. Né? Confrontar o pensamento invasivo só reforça a presença dele. Né? Então, ele veio, eu falei assim, beleza que você está aí, dá licença, fica à vontade, na hora que você tiver que ir embora você vai, mas por enquanto eu vou voltar para o mantra. E quando você perceber, você nem percebeu quando ele foi embora, porque ele foi embora. Zé, manda aí, fala, conte-me. Eu também tive a mesma sensação de sonho. Hum? Tô assombrado ainda desde domingo com o negócio de áudio, né? Eu já fui olhar. Bom, eu tive a mesma sensação de sonho, só que eu tive uns 4 ou 5 episódios de uma sensação, como é que eu vou explicar para vocês? De algo tentando me despertar. Sabe aquele mini susto? Eu não sei se você estava acompanhando, mas eu tive umas 4 ou 5 vezes assim, o corpo parece que queria me acordar. Tá. E eu, Tem um estado de alerta que voltava por alguma razão. era como se sabe aquele movimento quando você está deitado? Aquele espasmo do sono. Do sono. Você dá aquele tremelique. Você dá aquele negócio assim que fala assim, opa, o que aconteceu? Eu tive 5 vezes isso. E também, né, como a Nadege falou, eu tive a impressão de sonho. Imagens desconexas, imagens que não faziam muito sentido, apesar que aqui eu tive alguns sons ambiente que eu acabei indo a atenção a eles, né? Eu tive um som, por exemplo, na parte lá do fundo de casa, que eu falei assim, será que é a porta? Será que não é? Aí eu voltei. É isso. É exatamente isso, Zé. É exatamente. Eu sempre voltava. Mas isso que me chamou a atenção. Eu não sei se é que eu estava... Se é a cabeça que estava caindo e eu despertava, mas eu sentia que era o corpo todo, não era só a cabeça. Tá. Foi isso. Aí o que eu sugiro para vocês é que mantenham a prática por pelo menos uma semana para ver o que vocês sentem de resultado. Uhum. Né? E aí a gente volta a conversar. Entendi. Arrisquem aí. Arrisquem o que significa esses 20 minutos por dia, seguindo estas questões.